Tudo bem com vocês? Por aqui tudo ótimo. Cada semana um seminário diferente. Aprendizado, né, gente? Aprendizado constante. A espiritualidade, assim, desdobrou demais, né? As historinhas. Você imaginava que tinha isso tudo, tanto conteúdo? No livro Era Uma Vez para Adultos, os espíritos Friedschein e Michal Fassa vão analisando psicológica, espiritualmente, moralmente, cada conto, fazendo, como eu falo, entrelaçamento com o evangelho, com a doutrina espírita, né? Uma belezura só. E hoje a nossa história é um clássico, né? Clássico dos contos de fada. Você já sabe, né? Tá vendo aqui, né? A maçã. Opa, não posso nem pegar, né? Que tá envenenada. A maçã envenenada da Branca de Neve. E da Branca de Neve, assim, além dela, que é uma personagem maravilhosa, nós temos os 7 anões, né? Qual que você mais gosta? Vamos lembrar o nome dos 7 anões? Cabeça do jeito que eu tô, será que eu lembro? Feliz, Dengoso, Mestre, Atim, Dunga, Soneca. Acho que foi o 7, não contei? Se não lembrei do 7, você depois vê lá no seminário, né? Mas sabe por quê que eu tô lembrando dos anãozinhos? Porque tem um que eu mais gosto, gente. O que eu mais gosto é o Dunga. Uma gracinha. Ele é assim, diferente dos outros, né? Olha pra vocês verem que gracinha do Dunga. Olha pra vocês verem que gracinha que ele é. Viu que belezura? O Dunga? Pois ele que vai fazer o seminário de hoje, gente. Ele que vai falar, vai explicar para nós essa historinha que eu vou ler para vocês, né? Vamos junto? Acompanha comigo aí, hein? Presta atenção. Branca de Neve e os 7 anões. Há muito tempo, um rei e uma rainha tiveram uma filha. Ela tinha a pele branca como a neve, e por causa disso, eles a chamaram de Branca de Neve. Poucos anos depois, a rainha morreu e o rei se casou novamente. O rei não sabia que sua nova rainha era, na verdade, uma bruxa com muitas artimanhas. Ela tinha um espelho mágico, para o qual diariamente perguntava: espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? E o espelho sempre respondia: a senhora é a mais bela de todas. Um certo dia, porém, a rainha perguntou como de costume: espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? Branca de Neve é a mais bela de todas. Ao ouvir isso, a bruxa ordenou um caçador que matasse Branca de Neve e lhe trouxesse seu coração como prova da morte dela. O bom caçador, porém, poupou a vida da jovem e, no lugar de seu coração, levou as vísceras de um veado à rainha. Depois de muito correr pela floresta, Branca de Neve conseguiu chegar a uma cabana, onde se refugiou. Quando entrou na pequena casa, agora que chega a parte boa,
a moça viu 7 camas pequeninas no quarto. Os pertences dos moradores eram bem reduzidos. Cansada, a bela jovem juntou todas as camas, deitou-se e logo adormeceu. Passadas algumas horas, Branca de Neve acordou cercada por 7 moradores daquela casa. Que susto, hein, gente? Eram 7 anões. Ela lhes contou toda a sua história, falou sobre a rainha madrasta e lhes perguntou se poderia ficar ali. Os anões prontamente a acolheram. Não passou muito tempo, a rainha voltou a perguntar como de costume. Espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? Branca de Neve é a mais bela de todas. A rainha descobriu assim que Branca de Neve estava viva e onde ela permanecia escondida. Mais que depressa, a rainha se disfarçou de vendedora de frutas e foi até a casa dos anões. A bruxa facilmente enganou a Branca de Neve, fazendo com que ela comesse uma maçã envenenada. Assim que mordeu a maçã, Branca de Neve caiu no chão. Ao regressarem para casa, os anões encontraram a jovem desmaiada. Eles ficaram muito tristes e a colocaram em uma caixa de vidro para que todos pudessem admirar sua beleza. Um belo dia, um príncipe entrou na floresta e, encantado com a beleza de Branca de Neve, ele a beijou. Aquele beijo acordou a bela jovem. O príncipe, enfim, a levou para o seu palácio e eles se casaram. Todos viveram felizes para sempre. Essa é muito conhecida, né, gente? É belíssima essa história, né? E o desenho animado mais bonito ainda. Mas antes do Dunga chegar para fazer esse seminário tão gostoso, nós vamos assistir, para relembrar um pouquinho, né, da Branca de Neve, uma canção cantada por ela no filme, que vai ser interpretada por Aline Charrade, acompanhada pelo violonista Lucas Felipe. Isso mesmo. Eles vão nos encantar. Vão assistir, então, viajar pela música e logo após vamos ver o Dunga. Isso mesmo, trazendo o seminário. Compartilha aí com seus amigos, convida para poder participar com a gente. Isso mesmo, durante a live, no chat ao vivo, está disponível tanto o link para você poder adquirir o livro, como também na descrição do vídeo. Chega pelo correio para você. Você vai estar ajudando a Fraternidade Sem Fronteiras e também a divulgação da doutrina espírita. Vamos lá? Presta atenção, hein? Vamos assistir bem gostosinho nosso encontro de hoje. No meu mundo feliz, todos vivem sorrindo, cantando um canto de paz que meu mundo traz. No meu mundo feliz, só existe uma grande alegria, isso também só meu mundo tem. Todos vão passando a vida sonhando, falando só de amor, na beleza que uma flor tem. Todos querem saber e perguntam a mim como eu fui achar, como eu fiz o meu mundo feliz. La 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 la, la 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 la.
Eu vou. Pra casa agora eu vou. Eu vou. Pra casa agora eu vou. Pararatibum, eu vou. Eu vou. Pra casa agora eu vou. Eu vou. Pra casa agora eu vou. Eu vou. Pra casa agora eu vou. Boa noite, meus amigos. Sejam bem-vindos ao nosso seminário do livro Era uma Vez para Adultos. Meu nome é Dunga e é uma alegria poder conduzir este seminário para as nossas reflexões essa noite. Hoje vamos estudar, aprender mais um pouco a respeito dessa história clássica conhecida por todos nós, a Branca de Neve e os Sete Anões, que é uma história de uma tradição oral alemã que foi passando de boca a ouvido e que foi eternizada pelos irmãos Grimm num livro publicado por volta de 1817 e 1822. Mas Branca de Neve e os Sete Anões ficou realmente conhecida quando foi lançado o primeiro longa-metragem da Disney, no ano de 1937. E a partir de então, esse conto se espalhou por todo o mundo, levando a todos nós a muitas reflexões. Um dos primeiros questionamentos que a história nos suscita, nos leva a meditar e que a espiritualidade, de uma maneira muito salutar, questionou logo no primeiro capítulo ao comentar sobre a história, inclusive realizando uma pergunta, é se existe família ideal. Branca de Neve e os Sete Anões leva-nos a refletir sobre a família. Se nós buscarmos o conceito em alguns dicionários da língua portuguesa da palavra família, nós vamos perceber que a maioria deles, alguns com conceito jamais atualizado, mas a maioria deles ainda trazem um conceito muito defasado. Aquele conceito antigo que muitas pessoas ainda acreditam que a família é o pai, a mãe, os filhos que estão vinculados pelos laços da consanguinidade ou pelos laços da adoção. Este conceito já foi considerado ultrapassado porque hoje as nossas famílias elas são constituídas de diversas formas e reconhecidas legalmente, inclusive, sob variadas maneiras. Nós temos pais que cuidam dos filhos, nós temos mães que educam seus sedentos, nós temos avós que criam seus netos, homossexuais, masculinos e femininos, que adotaram, nós temos tias que educam sobrinhos, e mesmo homens e mulheres que se casaram novamente e os filhos do relacionamento anterior são criados por suas madrastas e seus padrastos. Então, o universo familiar, ele é muito rico e por isso nos oferece diversas possibilidades de aprendizados. Mas o mais importante na constituição da família é a presença inolvidável do amor que deve sempre imperar dentro do nosso ambiente doméstico. Os contos infantis, eles têm uma característica muito notável nas nossas vidas, porque eles são usados para poder educar, instruir, orientar, alargar a nossa visão para as questões morais, para o entendimento da vida, mas algumas vezes
alguns contos em umas questões muito pontuais são mal compreendidos, ou eles fazem parte até de um desserviço literário, o que não desmerece nada a história. Nós precisamos apenas ressignificar, entender o que está sendo dito. Porque os contos, eles criam mitos, eles criam às vezes ilusões e fantasias e difundem inclusive algumas inverdades que podem inclusive gerar muitos medos. Então, na história de Branca de Neve e os Sete Anões, existe logo no princípio da história, conforme nós escutamos a vovó Luzia contar, a figura da madrasta, que além de ser má, ela também era uma bruxa que sempre estava realizando muitos feitiços. É um outro modelo de família. Nós vamos perceber aí um modelo que inclusive nós citamos quando nós estávamos falando a respeito das diversas famílias que existem. Porque a Branca de Neve, ela vivia no castelo com a sua madrasta. No princípio, o pai também ali se encontrava, mas ele morre e deixa a Branca de Neve sendo cuidada por sua madrasta. Essa ideia equivocada de que a madrasta e o padrasto sempre trazem dores e sofrimentos para dentro da família é um mito. É um mito que precisa ser transformado. Acredita-se, inclusive, que quando a madrasta ou o padrasto tem filhos, aqueles filhos gerados por eles têm, inclusive, ascendência sobre os filhos do primeiro casamento, no sentido de terem mais atenção, mais sentimentos, às vezes são, inclusive, desprezados. Então, essas informações muitas vezes são difundidas e acaba se tornando um estereótipo dentro das constituições familiares. Aliás, as próprias palavras, elas já soam negativamente aos nossos ouvidos. Madrasta, padrasto, tem aquela conotação muito forte. Mas essa é uma teoria muito irreal, porque nós não podemos tomar a atitude de um pela atitude de todos. É claro que existem padrastos e madrastas, como a da Branca de Neve, mas existem também excelentes padrastos e madrastas, excelentes homens e mulheres que se doaram, que entenderam a postura, a função que tiveram dentro do contexto familiar, que se desvelaram em amor, em bondade, anjos que surgiram na vida daqueles rebentos, que cumpriram a sua missão, ou porque os pais biológicos, uma mãe biológica faleceu, ou porque por um motivo de força maior vieram conviver com eles dentro do ambiente familiar. Se nós recorrermos ao nosso movimento espírita, nós podemos nos recordar da figura inovidável de Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Seus biógrafos contam que ele ficou viúvo, sua esposa Maria Cândida faleceu, deixando com 2 filhos para poder criar. Na época, Dr. Bezerra era médico, era também político, sempre muito envolvido nas suas atividades. Aliás, eram elas que traziam o sustento para a sua família. E ele ficou muito preocupado como faria com seus filhos. A educação, a atenção, a presença de alguém dentro do lar. Então, a irmã de Dona Maria Cândida, chamada Cândida Augusta, ela se ofereceu a Bezerra para todos os dias ir à sua casa, cuidar dos seus sobrinhos, como se fossem os seus próprios filhos.
e ele aceitou aquele gesto de carinho e de bondade. Mas desde aquele tempo, sempre houve as más línguas, e no bairro onde eles moravam, nas circunvizinhanças, muitas pessoas começaram a falar mal da Dona Cândida, no convívio ali dentro do ambiente familiar, falando inclusive que eles estavam tendo um caso, mesmo com a irmã tendo morrido há tão pouco tempo. E quando Bezerra soube desses boatos, a mulher mal falada naqueles dias ficava marcada dentro da sociedade, ele então faz uma proposta para Dona Cândida, para que ela pudesse vir morar dentro do lar deles, que eles pudessem se casar, porque aí os boatos cessariam. E ele vai além, que eles não precisavam ter nenhum contato conjugal, aquele casamento seria apenas uma satisfação, já que ela estava fazendo realmente o papel de mãe daquelas crianças. E ela aceitou aquele convite, eles se casaram, e depois de algum tempo na convivência dentro do lar, eles descobriram o sentimento do amor e realmente passaram a ter um relacionamento conjugal, e desse novo casamento de Bezerra nasceram 7 filhos. E a vida correu de forma muito harmônica, muito feliz, porque Dona Cândida, a madrasta daqueles 2 primeiros filhos, criou-os com muito amor e com muita dedicação. Também podemos nos lembrar de Francisco Cândido Xavier, que ficou órfão com 4 anos de idade em Pedro Leopoldo, foi viver com a sua madrinha Rita de Cássia, onde sofreu muito junto dela, mas quando seu pai, João Cândido, casou-se novamente com Cidália Batista, o anjo que a sua mãe lhe enviou para que pudesse cuidar dos seus filhos, Dona Cidália, quando foi pedida em casamento pelo senhor João Cândido, disse a ele que aceitava o pedido desde que os filhos de Dona Maria João de Deus pudessem voltar para casa e que ela pudesse cuidar deles como se fosse a sua própria mãe. Então, neste gesto de bondade, de carinho, eis que Cidália tornou-se verdadeiramente esse anjo bom que cuidou dos filhos de Dona Maria João de Deus. Então, esse mito do padrasto e da madrasta nem sempre são realidade. Algumas vezes pode ser vivenciado na vida real, pode despertar ciúmes, pode causar inveja, baixa autoestima. Variados fatores podem levar um convívio difícil dentro do lar, nesses moldes do padrasto ou da madrasta. Mas o importante, voltamos a dizer, é que no seio doméstico, independente das formas ou das diferenças que existam, que haja a presença do amor. Que se nós somos colocados juntos dentro do contexto familiar, para que nós estabeleçamos elos, se eles não existirem, ou fortalecer aqueles que porventura já houverem. O Espiritismo nos ensina que os verdadeiros laços de família não são os da consanguinidade. Os verdadeiros laços são os espirituais. Aqueles que sobrevivem, inclusive, à morte do corpo físico, gerando paz e harmonia ao nosso derredor. Como ocorria, inclusive, no casebre onde eu morava. Porque dentro desse contexto familiar nós podemos analisar o casebre onde morava eu e os 6 anões. Ao todo, éramos 7. Nós constituíamos uma família fortalecida nas bases seguras do amor, da amizade, do relacionamento que realmente nos faz crescer. Mas as nossas relações diárias, inclusive também nas nossas relações familiares, muitas vezes nós escamoteamos
aquilo que somos. Vestimos máscaras para poder conseguir aquilo que nós desejamos, simulamos situações, queremos agradar para sermos bem acolhidos. E quantas vezes nos colocamos nos pedestais, acreditamos inclusive ser melhores do que os outros. Diz que quando nós queremos conquistar alguém, nós fazemos este trabalho de mascarar muitos dos nossos conflitos para depois nos desvelarmos. Por que nós estamos falando sobre isso? Porque a madrasta de Branca de Neve fez justamente isso. Ela mostrou-se alguém muito amável, muito carinhosa, casou-se e depois ela começa a se desvelar, inclusive depois da morte do seu marido. Então a madrasta de Branca de Neve era uma mulher que trazia muitas dificuldades interiores. E ela traz um conflito muito grande dentro do seu coração. Ela possui um objeto que é o seu amuleto da sorte. Ela sempre está com ele para onde vai, que alimenta o seu ego, a sua vaidade. É um espelho mágico que lhe trazia sempre muito prazer. Ela, imersa dentro de si mesma, no seu egocentrismo, ela achava que era o centro de tudo, não conseguia enxergar a mais ninguém. E ela pegava aquele espelho, olhava e dizia a frase que todos nós conhecemos, uma frase sempre muito repetida: espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? E ela se satisfazia quando escutava o espelho lhe dizer: a senhora é a mais bela de todas. E durante muito tempo, ela massageou o seu ego, escutando isso do espelho mágico. Ela se fechou dentro de uma redoma de vidro, buscando um patamar elevado que, na verdade, ela não tinha, para que, num determinado momento, a verdade ou a realidade pudesse bater à sua porta. Que a fantasia, ela sempre cede lugar àquilo que verdadeiramente se vive. E quando o espelho, num dia, respondeu à rainha que havia alguém mais bela do que ela no reino, que era Branca de Neve, eis então que a fúria apossou do coração da madrasta. Quando o nosso ego ele não é atendido, diversas consequências podem advir. Aliás, essas reações são geradas como a fúria, a cólera, outras vezes a raiva, a tristeza, até mesmo a depressão. No caso da história, o ato extremo da rainha, que é o assassínio, ela manda matar aquela que o espelho disse ser mais bela que ela. Ela quis, a madrasta, eliminar o suposto problema, matando a sua própria enteada. Logicamente que na vida real, isso pode acontecer, casos raríssimos, mas as consequências em menor escala, elas estão muito presentes nas relações familiares desses moldes de madrasta e padrasto, as violências físicas ou verbais, os pensamentos negativos em relação àquele rebento que está no contexto familiar, os embotamentos, os autos martírios, as depressões, até mesmo outras enfermidades e, em alguns casos também, o suicídio. Então, a madrasta, ela não suporta a ideia de que a sua enteada fosse considerada mais bela que ela. O conto, logo no princípio, nessas reflexões que nós estamos fazendo, nos alerta sobre uma questão que precisa ser também
comentada, que são os excessos. Porque nós aprendemos também com a doutrina espírita e as doutrinas psicológicas que nós precisamos cultivar no nosso coração o auto-amor. O auto-amor, ele é fundamental para o nosso equilíbrio íntimo. E com isso precisamos cuidar do nosso corpo, da nossa alma, mas sem nos desequilibrarmos, sem cultuarmos o nosso corpo, porque senão nós ficaremos perdidos no cipoal das nossas próprias iniquidades. O culto, meus amigos, à beleza, ao poder, ao prazer, mesmo ao corpo físico, são expressões narcísicas que são presentes na nossa vida, referindo-se inclusive a um mito da velha Grécia. Narciso é aquele que se debruçou nas águas do lago e ficou apaixonado com a sua própria imagem. Isso levou a designar uma enfermidade, uma doença, que é essa de nós nos idolatrarmos, de nós cultuarmos a nós mesmos. E era justamente o que a rainha, a madrasta de Branca de Neve, fazia, uma vivência deturpada da proposta divina que nos convida a cuidar do nosso corpo. Mas não esquecer, é claro, do nosso espírito, cultivando os tesouros que não se perdem jamais. Há uma grande lição nessa movimentação da madrasta que fica para nós, porque esse espelho ele tem uma simbologia muito grande. O espelho ele é importante nessa história porque nos leva a uma realidade profunda. O espelho é esse momento de nós olharmos para dentro, que o espelho reflete a nossa imagem, o espelho da nossa alma, para nós fazermos uma grande viagem de autodescobrimento, na necessidade de poder nos conhecer verdadeiramente. Porque o autodescobrimento, ele nos liberta, ele nos ilumina, ele faz descobrir os pontos que precisam ser transformados, valorizar aquilo que nós já temos de melhor. Ele ajuda a reconhecer o nosso ego para nós irmos em busca do self, que é a nossa iluminação interior, trazendo para a intimidade da nossa alma, do nosso coração, a paz e a harmonia. Entendendo que às vezes é preciso que nós diminuamos para que o outro possa surgir. João Batista, ele diz uma frase que toca o nosso coração na época que Jesus foi se batizar, logo depois que ele vai e fica 40 dias no deserto. Quando ele retorna, João Batista, que era o precursor da vinda de Jesus, ele disse: é necessário que eu diminua para que o Cristo possa aparecer. E Jesus nos ensinou que aquele que quiser ser o maior de todos, que seja o menor servidor. Então não devemos nunca nos colocar num patamar de orgulho, de vaidade, achando-nos melhores do que os outros, seja por causa da nossa beleza, seja por causa da nossa condição social, da nossa religião, seja o que for. Todos nós somos irmãos. Então a figura da madrasta, com o seu espelho, vai nos trazendo essas reflexões. Mas se nós temos a figura dela, que é tão importante na história, nós temos, por outro lado, Branca de Neve, que é essa menina de cabelos e olhos negros, símbolo da inocência, da pureza, da candura. Jesus, no seu evangelho, ele havia dito que as criancinhas não deveriam ser impedidas de se aproximarem dele. E que aqueles que se assemelhassem às crianças, estes herdariam o reino dos céus. Quão difícil é nos tornar adultos
e manter a inocência, a pureza de uma criança. Branca de Neve, ela cresceu e manteve-se inocente, pura. Algumas versões nos contam que a madrasta, ela colocou Branca de Neve para fazer os serviços domésticos mais pesados, com o objetivo de desgastar a sua beleza, mas ela não entendeu, a madrasta, que a beleza de Branca de Neve não era apenas essa beleza exterior que nós vemos, mas também a beleza interior que ninguém pode tirar. Há pessoas que, do ponto de vista social, ponto de vista da moda, no olhar crítico da sociedade, não possuem uma beleza convencional que todos acham bonito e gostam de ver, mas possuem uma beleza íntima que transpira essa vontade de estar perto da pessoa, de conviver com ela. Tanto é que Branca de Neve, ela fica muito mais bonita quando ela vai realizar esses trabalhos mais pesados, porque ela não tinha com quem conversar, ela ficava sempre desprezada. Então ela vai desenvolvendo outras potencialidades. E nós vemos como na música, uma das músicas tema que foi apresentada na voz de Aline Charrad e do violonista Lucas Felipe, algumas cenas do filme foram colocadas em que a Branca de Neve está conversando com os animais. Ela conversa com as borboletas, ela brinca com os coelhinhos, ela cantarola junto dos passarinhos. Então este símbolo de uma menina sofrida, que ficou órfã de mãe, foi criada por uma madrasta e logo após ficou órfã de pai também. E mesmo diante de todos esses percalços, de todas essas dificuldades, ela manteve-se pura, ela manteve-se inocente, resguardando-se inclusive destes sentimentos menos felizes que surgem às vezes no nosso coração por vivências que nós temos, que nos machucam, que nos ferem. Algo que chama bastante atenção na história é quando Branca de Neve é levada pelo caçador para a floresta para que ele pudesse matá-la, porque a madrasta pediu isso, e para comprovar, trazer o coração dela. Quando ele conta para Branca de Neve que ele não consegue matá-la, que ele tem afeição, todos tinham ali no palácio pela jovem, ela não esboça nenhum tipo de ódio, de rancor. Ela não se desesperou. Ela quis apenas buscar caminhar. Ela quer em direção a uma solução, buscando na intimidade da floresta o abrigo para que ela pudesse se esconder, se proteger e não ser encontrada por sua madrasta. Mas quando nós falamos da inocência de Branca de Neve, dessa pureza que ela traz, a espiritualidade toca num ponto muito importante também, apresentando uma diferença, que às vezes nós colocamos tudo no mesmo pacote, com os mesmos simbolismos, achamos que tem o mesmo significado. A inocência da ingenuidade. São duas palavras que têm significados diferentes. A inocência está nessa movimentação da Branca de Neve, de estar sempre com o coração puro, sempre aberta para poder receber com obediência e com resignação os propósitos divinos. A ingenuidade é quando nós não temos a maldade diante de situações que nós precisamos ficar atentos. Não temos a vigilância necessária por sermos ingênuos diante daquela experiência. Então, ter maldade sem ser maldoso é bem diferente também. Ter maldade não é ficar sendo maldoso com as pessoas. Ter maldade é analisar as situações antes de aceitá-las, antes de abraçá-las como sendo uma verdade. Quando a Branca de Neve foi acolhida por nós, a nossa casa,
e foi descoberta pela rainha, que mais cedo ou mais tarde ia ser descoberta. A rainha tinha um espelho mágico. A madrasta, ela se travestiu numa senhora idosa que vendia maçãs. E ali está a simbologia da maçã. Então ela vendia maçãs. E ela chama na casa onde Branca de Neve estava sozinha, porque nós estávamos trabalhando na mina. E então ela oferece as maçãs que pareciam estar bem apetitosas. Mas a Branca de Neve não tem dinheiro para poder comprar. E aquela velha idosa, a bruxa, a madrasta má, ela resolve então dar uma de presente para a Branca de Neve, que inclusive era aquela que estava enfeitiçada. Então ela morde aquela maçã e ela cai então sem vida. É a cautela que está ausente aí da conduta da Branca de Neve. Na nossa vida diária, nós precisamos desenvolver essa perspicácia de poder analisar os fatos ao nosso derredor. Logicamente, não podemos tomar uma atitude de cepticismo, não acreditar nada naquilo que nos é dito, duvidar de tudo e de todos. Não é isso. Mas é importantíssimo nós termos bom senso, analisarmos os fatos, inclusive para a tomada das decisões necessárias para a nossa jornada. Aprendamos a ser mansos e pacíficos, brandos e inocentes, como ensinou Jesus, mas também ter a sobriedade, a racionalidade, o discernimento para nós podermos diferenciar as coisas boas das más e, consequentemente, fazer as melhores escolhas. Então, até esse momento, nós temos essa panorâmica trazida pela história da Branca de Neve, analisando um pouco a Branca de Neve, analisando a madrasta, analisando as situações que envolveram-na até esse momento, quando ela vai conviver também, outra parte da história, conosco, os 7 anões. Toda a história de fundo moral, as histórias infantis, as fábulas, as parábolas, tem os seus personagens. E os personagens nos apresentam arquétipos. Cada um deles tem um significado muito real nas nossas vidas. E cada um de nós, quando lemos uma história, vamos subtrair um aprendizado diferente. Hoje aqui nós estamos estudando a história da Branca de Neve e os 7 anões, auxiliados pelos benfeitores Mir Alface e Fritz Scheine, que trouxeram análises a respeito da história no livro Era uma Vez para Adultos. Mas, logo que a vovó Luzia estava lendo a história, com certeza, aqueles que estavam acompanhando, puderam já ir meditando o que a história quer ensinar, de acordo com a nossa cultura, com a nossa educação, com a nossa religião, com a nossa vivência do dia a dia. Nós vamos subtraindo todas essas informações e esses ensinamentos. E nessa narrativa, como não podia deixar de ser, nós temos os 7 anões, dos quais eu me enquadro dentro deles. O anão Dunga, onde os 7 anões fazem parte de um núcleo muito interessante, porque cada um deles traz as suas características próprias. Nós vivemos numa floresta, fora de todo um contexto social, não somos casados, não temos filhos e vivemos à margem da civilização, da sociedade. Tanto é que quando nós vemos a Branca de Neve pela primeira vez, nós ficamos assustados, como se nunca tivéssemos visto uma humana ali no meio da floresta, né? Ela é bem maior do que nós, então ela tem características bem diferentes. E quando nós vemos ela deitada nas nossas camas que ela juntou para poder caber, nós ficamos muito assustados. Mas éramos pessoas, anões muito dignos,
honestos, vivendo na floresta, buscando nosso sustento por meio do nosso trabalho, embora não nos misturávamos com os demais, porque éramos um tanto quanto desprezados. Mas quando nós vemos aquela pessoa que está ali dentro da nossa casa, desconhecida, a acordamos e ela nos conta a sua história, nós nos comovemos. E queríamos de todas as formas ser úteis. Isso é muito bonito, porque mesmo sendo marginalizados, perseguidos, quando nós vemos o perigo do outro, talvez porque entendíamos o que ela estava passando, nós a acolhemos ainda mais e entregamos a ela os nossos melhores sentimentos. Então, no nosso casebre, Atim, Mestre, Soneca, Zangado, Dengoso, Feliz e eu, Dunga, representamos de uma certa forma toda a humanidade nos seus arquétipos de sabedoria, de mau humor, de alegria, de dengo, de sono e até mesmo da enfermidade. Então, cada característica faz perceber algo que cada um trazemos dentro de nós e vamos fazendo essa relação. Então, nós vamos sentar agora, viajar um pouco na história dos 7 anões, para que a gente possa conhecer um pouquinho de cada deles e ver onde é que nós nos enquadramos na história dos 7 anões junto com a Branca de Neve. Então, nessa análise dos 7 anões, vou me permitir começar comigo mesmo. Vamos começar analisando a minha personalidade do Dunga. O Dunga, ele fala da diversidade. Algumas histórias infantis, isso é muito importante, trabalham e valorizam essa temática, que é o respeito que deve se ter com todos os indivíduos, independente da forma com que eles se apresentam, como sejam dentro da nossa sociedade. Então, de uma forma muito sutil, muito carinhosa, esse conceito é trabalhado na história pelos autores. Porque eu sou o mais jovem dos 7 anões. Sou também considerado o mais infantil de todos, com uma característica física muito marcante que difere de todos os demais. Isso mesmo, vocês já perceberam? Ainda não? Mas eu vou mostrar para vocês que é a minha careca. Sou calvo, não tenho barba. Então, diante dos 7 anões, eu sou o mais diferente de todos. E uma característica também muito marcante, que aqui nós quebramos o protocolo no nosso seminário, mas na história da Branca de Neve, a história real, eu sou mudo, eu não falo. Então, a postura do anão que ensina a importância de se valorizar, independente da experiência que a existência está nos convidando a poder enfrentar. Porque no nosso dia a dia existe muita diversidade. Ela precisa ser aceita. É importante que nós vejamos a beleza na diferença. E o Dunga, tenho assim uma vida perfeitamente normal junto dos meus companheiros. Eu sou muito presente, muito dinâmico, inclusive no conto, no filme, no longa-metragem, eu apareço diversas vezes. A Branca de Neve tem para comigo uma atenção muito especial. Sempre estou muito curioso, atento com tudo aquilo que acontece. Muito prestativo, quero sempre ajudar de alguma forma diante das necessidades que vão surgindo. E dentro da minha comunidade, entre os anões, eu sou muito bem aceito, muito amado. A Branca de Neve tem inclusive um referencial de bondade em mim. Todas as vezes, quando a gente sai para trabalhar para a mina,
ela vem dar um beijo na minha careca, com um sentimento de carinho, de despedida, de acolhimento realmente à diversidade, me respeitando, me amando. Por isso, viva a diversidade, conforme diz a espiritualidade quando escreve o capítulo a meu respeito. Inclusive no livro tem essa dinâmica muito interessante, porque o capítulo da Branca de Neve e os Sete Anões é um dos capítulos maiores do livro, porque a espiritualidade comenta sobre a personalidade dos 7 anões. Fala um pouco sobre a minha e dos demais. Mas além de mim, não vou ficar falando só de mim aqui no seminário, nós temos também o outro anão, que é o Atixim, que é um anão que sempre está muito doente, que recebeu este nome porque ele era alérgico a praticamente tudo e sempre estava prestes a espirrar ou sempre espirrando a todo momento, daí o nome Atixim. Ele traz uma representação de todos os homens e mulheres, a humanidade, enfim, que traz conflitos nessa área de saúde, que sempre apresenta dores físicas, emocionais e que precisam ser curados. Aquelas pessoas que sempre vão apresentando um mal-estar. Porque nós observamos na história, por diversas vezes, que é algo muito presente na vida do Atixim. Não é um momento ou outro, que há pessoas que realmente são alérgicas a determinadas situações ou coisas, alérgica a poeira, alérgica a um alimento, alérgica a cheiros. Isso existe realmente, é claro, alguns têm tratamento, outros são mais difíceis, mas no caso do Atixim não, era em qualquer situação, fazia sol, ele espirrava, fazia frio, ele espirrava, chovia, ele espirrava, estava no ambiente aberto também, fechado também. Então era uma patologia, uma enfermidade mais profunda. E a Organização Mundial de Saúde nos ensina que não existem doenças. Pasmem, existem pessoas doentes. E na atualidade a medicina ela avançou muitíssimo. E é praticamente impossível alguém não encontrar pelo menos um paliativo para as suas dores, algo que amenize as experiências enfermiças, no caso dele, dessa alergia, algo que pudesse ajudá-lo nessa convivência dentro da sociedade. Até mesmo as enfermidades ditas incuráveis, há alguma movimentação para um certo conforto dos pacientes, para que tenham uma sobrevida, tenham um certo bem-estar. Claro que nem sempre a cura ela é alcançada, mesmo porque o mais importante, diz Joana de Ângeles, não é curar-se, mas é se manter saudável. Atixim também representa, segundo a espiritualidade, na história, os chamados hipocondríacos, aqueles que inconscientemente gostam de estar doentes para serem amados, para serem atendidos, respeitados. E a gente observa a Branca de Neve também muito preocupada com a Atixim a todo instante, diante da sua situação. Então a história, no que diz respeito ao Atixim, é um convite para todos nós à nossa cura real, medicamento que nos traz um despertamento interior de autocura, fazendo cada um a nossa parte para seguirmos à frente. Temos também, entre as personalidades dos 7 anões, a figura do zangado, que o próprio nome diz, já explica, o mal-humorado de todos nós. Entre os 7, ele é o mais ranzinza, sempre também de nariz torcido contra tudo e todos. Se algo não lhe agrada, ele torce o nariz, e muitas vezes isso acontece também na nossa vida. Sempre nós temos esse momento de mau humor, de sermos ranzinza
com as pessoas. Alguns tomam a característica mais contundente, como o zangado da história. Está sempre zangado contra tudo e com todos. E é muito difícil conviver com alguém que está sempre de mau humor, sempre insatisfeito com tudo. Reclama do que aconteceu, daquilo que está acontecendo e reclama até daquilo que ainda nem aconteceu e nem sabe se acontecerá. Então é algo que se parece muito conosco. E com esse comportamento é muito comum a pessoa zangada, ranzinza, ficar sozinha. Que aos poucos os familiares, os amigos, os colegas de trabalho vão se afastando, porque ninguém gosta de ficar perto de alguém que está sempre zangado. Claro que zangar-se, irritar-se aqui e acolá com alguma situação acontece às vezes, faz parte, por causa da nossa condição ainda evolutiva, mas permanecer mergulhado nessa energia é uma postura muito enfermiça que necessita de um tratamento conveniente. Mas o zangado, e isso é muito bonitinho na história e a espiritualidade ressalta isso, ele também tem o seu lado positivo, que todos nós temos. Por mais que a gente tenha dificuldade interior, nós também temos o lado bom. E ele tem o seu lado sentimental, emocional, positivo. Quando ele se emociona com a nova amiga, com Branca de Neve. Quando nós chegamos do trabalho naquele dia final de tarde, depois de termos trabalhado na mina, e encontramos a Branca de Neve caída ao chão, desmaiada, supostamente morta, porque foi isso que nós pensamos, que ela estava morta, zangado, chora. E por alguns momentos ele vive uma outra emoção. Ele coloca para fora o seu sentimento de amor, de carinho por aquela que vivia junto conosco dentro do casebre. E com certeza essa postura tomada por ele naquele dia fez com que ele meditasse no futuro. A história não prossegue, termina com a Branca de Neve sendo curada através do beijo do príncipe, mas a história não prossegue dizendo como ficaram os anões, como nós ficamos depois. Mas com certeza o zangado, se a história prosseguisse, teria a oportunidade de refletir com menos reclamação e mais ação. Também nós temos entre os 7 anões a figura do mestre. Ele recebeu esse nome e não foi à toa, é claro. O anão mais esperto, mais velho, aquele que tem maior experiência, e o próprio nome já indica o líder do grupo. Ele era muito respeitado, o último a dar a palavra, dava orientações a todos nós, porque ele tinha conhecimento para isso. E aliava sempre a teoria à prática. E ele na história, na representatividade, ele tem todas as características que se cria de uma pessoa com sabedoria. Ele tem cabelos, barbas brancas, o óculos. Então esse verdadeiro estereótipo de mestre, daquele que realmente ensina, portador da sabedoria. Logicamente que a gente sabe que não necessariamente uma pessoa intelectualizada ela seja portadora de sabedoria, porque a sabedoria é adquirida com a vivência. Há pessoas destituídas de qualquer conhecimento intelectual que manifestam uma profunda sabedoria no seu modo de falar, de agir. Jesus é o nosso mestre por excelência, o nosso modelo e guia, conforme apresentado na questão 625 de O Livro dos Espíritos. Ele trouxe para nós muito mais do que teorias, mas exemplificações, vivências. Ele nos conclamou a fazer o que ele realizava e muito mais. Então, Jesus é o nosso mestre por excelência, mas o anão mestre
é a representação dessas pessoas que convivem conosco no dia a dia, que também são portadoras de uma grande sabedoria. Entre nós, os anões, nós temos também a figura do soneca. É o anão que gosta de tirar um cochilo, até mesmo em horários muito impróprios. É o anão mais preguiçoso, sempre bocejando, sempre com os olhos pesados, querendo dormir. O soneca dormia no meio do nosso trabalho, lá junto das pedras preciosas, cavando e procurando, indo para casa. Qualquer horário que ele tinha de folguinha, estava o soneca dormindo. Aqui nós temos um arquétipo muito presente na nossa sociedade, aqueles que sempre estão sonolentos, que gostam de dormir de uma forma excessiva, a todo lugar, e, sobretudo, aqueles que não querem ou não gostam de acordar. Também estão aí vinculados ao soneca. Espero que vocês por aí, internautas, não estejam como soneca, dormindo durante o nosso seminário. Buda, ele nos ensinou que nós não podemos ficar nas margens. Nós devemos percorrer o caminho do meio. Então, no que diz respeito ao descanso, precisamos ter esse equilíbrio, que o excesso sempre vai nos prejudicar. O sono excessivo, ele pode inclusive representar uma fuga da realidade, uma tentativa de poder se esconder por detrás do sono. E todas as vezes que nós dormimos em excesso, nós ficamos pachorrentos, mal-humorados. Quanto mais dormimos, mais queremos dormir. Então, o ensinamento profundo que o soneca nos traz, logicamente não se refere apenas à nossa postura diante do sono físico, é também uma reflexão, mas também nos traz um ensinamento moral. Nos chama atenção para a nossa consciência de sono, essa que muitos de nós nos encontramos. Convida-nos ao despertamento da nossa consciência, imprescindível para o nosso processo evolutivo, para que nós saiamos da escuridão e encontremos a luz, abramos os olhos para a vida, para encontrar a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, nos ensinou Jesus. Então, o nosso anão nos traz esse ensinamento soneca para as nossas reflexões. Nós temos também o dengoso. A própria palavra já inspira em nós a sua personalidade. É o anão mais sentimental, carinhoso e até dramático às vezes. Muito querido, por ser amável, prestativo, mas também muito meloso, muito dengoso, sem limites para a expressão do sentimento com racionalidade. Nós temos as nossas duas asas da evolução, que é a razão e o sentimento. Nós precisamos desenvolver essas duas asas de forma muito equânime, porque do contrário o voo ficará capenga, vai ocorrer desequilíbrios. O conhecimento sem sentimento, ele enseja muitas vezes o orgulho dentro do nosso coração. E o sentimento exacerbado, sem o concurso da razão, leva ao pieguismo. Então, para tudo precisa ter um limite, porque o nosso conhecimento, ele oferece condições de nós podermos canalizar de modo correto os nossos sentimentos, e o sentimento com a razão vai gerando o equilíbrio. Então, é preciso nós também trabalharmos os sentimentos dentro do nosso coração, para não ficarmos tão dengosos quanto o dengoso
da história que nós estamos estudando. Por fim, dentre os 7 anões, nós temos o feliz, que é o anão que representa o arquétipo da alegria. Ele é o mais feliz, é o mais animado de todos os anões, sempre com um largo sorriso no rosto, está sempre de bem com a vida, vendo o lado positivo das coisas. Guimarães Rosa, poeta brasileiro, ele diz que a felicidade ela se acha em horinhas de descuido. Então a alegria de viver é uma conquista da alma, que nós conseguimos perceber, valorizar coisas que aos olhos dos outros parecem insignificantes, mas que para nós têm um significado profundo, que nos movimenta, nos faz valorizar a vida. É muito importante que nós paremos um pouco de olhar para fora para olhar um pouquinho para dentro. Deixar de procurar a tal felicidade em coisas, pessoas, situações, porque a felicidade está dentro de cada um de nós. Então, o anão feliz, ele nos traz essa mensagem tão profunda de que a felicidade ela é encontrada nessas nossas vivências do dia a dia, quando nós conseguimos direcionar o nosso pensamento, as nossas atitudes, entendendo os desígnios de Deus. Então é preciso aprender sempre com os anões. Essas lições muito importantes que cada um de nós vamos tendo na nossa jornada e vamos subtraindo como uma forma de crescimento espiritual. Mesmo que pessoas, que grupos, por algum motivo, nos rejeitem, como ocorreu conosco, 7 anões, mesmo que muitos virem as costas ou nos menosprezem, jamais devemos retribuir com a mesma moeda. Nós aprendemos pelo menos isso porque acolhemos junto de nós a Branca de Neve. Jesus ensinou no seu evangelho que nós devemos retribuir o mal com o bem. Mas dentre todos os personagens, por fim, realmente, nós temos aqui o Príncipe Encantado. Sempre nos contos de fada, em alguns deles, nós temos a figura do Príncipe Encantado, que pode ser analisado sob diversos ângulos. Mas neste caso específico da Branca de Neve, numa análise feita pelos benfeitores espirituais, o príncipe ele chega como aquele atenuador das dores. Ele chega para aliviar os sofrimentos, para acordar a moça bonita que está dormindo o sono profundo. O príncipe encantado, ele é sonhado por muitas mulheres. Muitas ficam aguardando o príncipe encantado que vai chegar para poder salvá-las da sua torre, para trazer felicidade e alegria para o seu coração. Mas simbolicamente, nessa história, nós podemos dizer que o príncipe é a representação de Jesus. É o seu evangelho que vem nos despertar, vem nos conclamar a uma mudança interior, porque nos oferece esse sopro renovador. Ele traz de volta a vida e nos dá a vida em abundância, como prometeu Jesus. Muitas vezes nós somos entorpecidos pelas maçãs que o mundo nos oferece, mas o Evangelho, com seu sopro renovador, nos traz de volta. Desperta a nossa consciência para que nós possamos alcançar, atingir os nossos objetivos e, consequentemente, a evolução necessária aos nossos espíritos. Espero que todos vocês tenham gostado do nosso encontro. É sempre uma alegria podermos estar nessas noites
refletindo sobre a proposta do Evangelho. Se você ainda não adquiriu o livro Era Uma Vez para Adultos, adquira. Você pode acessar pelo site e comprar o livro. O link está tanto no chat ao vivo quanto na descrição deste vídeo. Se você gostou do nosso encontro, dê o seu like, compartilhe com os amigos. Se é a primeira vez que você está aqui, inscreva-se no canal, ative as notificações, o sininho, porque todas as vezes que um novo vídeo for postado, você será avisado pelo próprio YouTube. Todos nós trabalhando para a divulgação do bem pela internet. O nosso próximo encontro, nossa próxima história a ser estudada na próxima semana é A Roupa Nova do Rei. É uma história relativamente conhecida, mas é uma história pitoresca, até humorística, que vale a pena nós escutarmos, estudarmos, porque ela nos traz muitos ensinamentos. E você, é claro, é sempre o nosso convidado especial. Tenhamos uma excelente noite e até breve, se Deus quiser. No meu mundo feliz, todos vivem sorrindo, cantando um canto de paz que meu mundo traz. No meu mundo feliz, só existe uma grande alegria, isso também só meu mundo tem. Todos vão passando a vida sonhando, falando só de amor, na beleza que uma flor tem. Todos querem saber e perguntam a mim como eu fui achar, como eu fiz o meu mundo feliz.